Neste mês de março, o Zug promove uma rodada de entrevistas com mulheres que inspiram, que influenciam, que são especialistas nas suas áreas e que tem muito a dizer pra gente. Por isso, hoje eu vi até o consultório da doutora Juliana Calcanho, que é especialista em fertilidade e reprodução humana. E hoje em dia, o que a gente vê, né? Já há alguns anos, as mulheres deixando para engravidar mais tarde por questão profissional, pessoal, outras decidem até não engravidar e tá tudo certo. Mas então, a respeito dessas mulheres que querem engravidar mais tarde, né, a gente precisa esclarecer um pouco, né, doutora Juliana? Obrigada por receber a gente. Ai, que isso, é um prazer estar aqui com vocês e principalmente para abordar um tema que eu acho super conveniente de ser falado nos dias de hoje, porque existe uma falsa impressão de que hoje em dia está tudo bem para a mulher engravidar aos 40, 45. A mídia não ajuda muito, né, Vanessa? Porque o tempo todo eles supervalorizam as mulheres maduras que estão grávidas e mostram aquilo assim com muito positivismo, mas não é tão fácil como a gente imagina e como as pessoas começam a imaginar com tanta mídia sobre o assunto, né? Para você ter uma ideia, uma mulher de 40 anos, sem problemas nenhum para engravidar, se ela decide engravidar e vai tentar uma gestação espontânea, apenas 15% dessas mulheres vão conseguir sem a ajuda da medicina. Então isso é muito significativo. E eu vejo que as pessoas não têm essa noção. E por isso mesmo que você falou, né, pelo envolvimento profissional, envolvimento com educação, ou às vezes até mesmo as mulheres casadas, né, que já casam mais tarde e aí decidem, vamos ter a nossa casa própria antes de engravidar, vamos fazer a segunda lua de mel antes de engravidar, né? Então acontece ali muitas prioridades antes de começar a tentar a gravidez. E aí começou a tentar, né? Muito comum não acontecer logo nos primeiros meses de tentativa. Então passa-se um ano, algumas esperam mais ainda, até chegar ao profissional, fazer toda a investigação. A gente já tem um longo caminho e nesse momento a gente já não tem tanto tempo útil, né? A gente não tem, nosso ovário, ele é limitado, né? Ele tem uma vida útil para a fertilidade e a gente não consegue bloquear. Então, quando chega aquele momento que a gente vai de procurar um especialista, às vezes a gente já não tem tanto tempo para trabalhar. É o que a gente estava batendo papo aqui informal. Antes você falou assim, não tem botox para óvulo, né? Não, então a gente, não. assim, esse planejamento de vida é interessante que a mulher tenha, que os casais tenham, né? Mas tem que estar de posse também de algumas informações, assim. A pergunta objetiva e popular que geralmente existe, assim, existe um limite de idade para se engravidar? Como que é essa questão da relação, né, dos óvulos com a idade? Então, para uma gravidez natural, né, ela pode acontecer em qualquer idade. Todo mundo tem ali aquele caso da tia, da avó, que achou que estava na menopausa e era uma gravidez, né? Então, assim, exceções acontecem, mas no geral, a gravidez cada dia vai ficando mais difícil, né? A fertilidade da mulher, ela tem uma queda, ela começa a ter um declínio a partir dos 30 anos. Né? Entre os 35 e os 37 acontece a primeira queda importante da reserva ovariana. Que reserva ovariana a gente fala isso sempre, muitas vezes as pessoas podem não entender bem o termo, mas reserva ovariana é como se fosse a medida da nossa fertilidade, nosso estoque de óvulos, né? Eu gosto de falar também que o homem ele tem nos testículos uma fábrica de espermatozoides.
Então ele vai estar constantemente, durante todo o seu processo de vida produtiva, né, até a andropausa, que o homem também tem esse momento, produzindo espermatozoides de forma contínua. A mulher não, a mulher tem um estoque de óvulos, então ela nasce com um número de óvulos e vai só perder ao longo da vida. Tinha um professor meu que falava que mulher já nascia para gastar, e é bem assim, com óvulos a mulher só gasta, a gente não produz. Então a primeira queda importante é entre os 35 e os 37 anos, e a segunda queda importante por volta dos 40, né? Então, é possível engravidar aos 40 anos? Mas não é tão fácil como seria. E, então, qual que é o conselho, né, da medicina? É que, a partir dos 35 anos, se a mulher tem mais de 6 meses de tentativas frustradas, não, tô tentando engravidar e não estou conseguindo, procure um médico especialista, que aí a gente vai fazer toda a avaliação do casal e principalmente como que está a sua reserva ovariana, qual o tempo que ela tem de fertilidade para conseguir essa gravidez. E através dessa avaliação, a gente vai propor a melhor estratégia para a gente conseguir esse positivo. Então, assim, recapitulando, mulheres ou casais, né, até 35 anos, tá tentando há mais de um ano, já tem que ligar o sinal de alerta. Acima dos 35 anos seriam 6 meses. Em relação a essa questão mesmo do casal, assim, muitas vezes a pressão fica toda em cima da mulher, né, que é um problema da mulher. Homens também podem ter problema com fertilização, né? Qual que é a estatística em relação a esse caso? Sempre que a gente, né, vai abordar um casal com dificuldade, a gente precisa avaliar o casal, né? Porque tanto o problema pode estar com a mulher, em algum dos fatores, né, de fertilidade feminina, quanto com o homem. De uma forma geral, cerca de 30% dos casais com dificuldade, a gente vai ter um problema masculino, né, um fator masculino de fertilidade, né? E para o homem isso ainda é um pouco um tabu, né? Então eu já atendi casais que às vezes, não, mas meu marido não precisa pedir exame para ele não, que ele não vai fazer. Ou, não, meu marido já tem um filho, não precisa fazer exame. Não, todos os casais precisam ser avaliados. Porque na parte dos fatores masculinos, não é só ter ou não ter espermatozoides. Ele precisa ter uma quantidade adequada, com a motilidade adequada, com formas normais. E como eu te disse, o testículo é uma fábrica. Ele pode, naquele momento, essa fábrica pode não estar funcionando bem. Pode ter dado um defeito. Isso! Então, essa avaliação é importante. Então, quais seriam esses problemas, né, de infertilidade mais comuns dos homens, né? Uma diminuição, assim, na produção? Diminuição na quantidade, na motilidade, nas formas. Os fatores que estão muito relacionados a isso são os fatores nossos, do cotidiano normal. A obesidade influencia muito negativamente, tanto na fertilidade do homem quanto da mulher, né? O tabagismo, o consumo do álcool, o sedentarismo, estresse, inclusive alterações de sono pode influenciar negativamente na produção de espermatozoides. Então, nem sempre é um problema que o homem nasceu com ele ou que o casal já tem desde sempre. Às vezes é uma coisa que acontece e às vezes a gente identificando o problema a gente vai ter como auxiliar. Achei até interessante, acho que foi um vídeo que você gravou nas suas redes sociais que você fala sobre a questão dos casais que estão tentando, não tentar só no período fértil, né? Porque tem que dar essa produção de espermatozoide e expelir tem que ser constantemente, né? Expelir ejaculação. Porque eu gosto de falar, Vanessa, porque é engraçado. Às vezes eu pergunto, há quanto tempo vocês estão tentando engravidar? Pouco tempo, doutora, 4 meses.
Há quanto tempo você não usa nenhum método para evitar? Ah, eu nunca usei. Então assim, como assim? Enquanto você não queria, você não estava tentando, mas não evitava também, não acontecia. Então até esse conceito do que é tentar engravidar é um pouco equivocado pelas pessoas. Então não precisa de você estar fazendo a tabelinha e sabendo que dia que você vai estar ovulando, que você vai estar tentando engravidar. Se você tem uma vida sexual regular e não usa nenhum método contraceptivo, você já está tentando, você está dando oportunidade para a gravidez acontecer, né? Então, e é importante, né, que o casal tenha uma vida sexual saudável nesse período, que seria de 2 a 3 relações por semana, porque isso contribui para ter mais possibilidade de acertar o período fértil, sem precisar daquela ansiedade de ficar calculando tabelinha e tal, e também para manter uma produção saudável de espermatozoides. Deu vontade. E quando não dá vontade, também tem que ser analisado. Se está tudo bem com o relacionamento, se está um relacionamento estável, né? Também tem que se avaliar, né? Agora, em relação à infertilidade feminina, né? Você falou a questão do tempo, na quantidade de óvulos, né? Que a gente já nasce, né, com aquela quantidade, então a quantidade vai diminuindo com o tempo. E a qualidade, ela sofre ao longo dos anos com a qualidade de vida? Sim. Então, a gente nasce... Então, dentro do útero da sua mãe, seus óvulos já estavam lá. Então, eles, se for pensar, seus óvulos são mais velhos do que a sua idade cronológica. Então, eles sofrem os efeitos degenerativos da idade, né? E isso mesmo se você tiver uma vida saudável, uma alimentação balanceada, for uma pessoa ativa, né? Então, todos esses cuidados de estilo de vida, eles são importantes, mas mesmo assim, seus óvulos vão envelhecer. Eu gosto também de falar que ter uma vida saudável e ter cuidados de vida, isso não prorroga a sua fertilidade. Então, se você tem 40 anos, mas tem corpo de 30, seu ovário tem 40, seu corpo pode ter 30, mas seu ovário tem a sua idade cronológica um pouquinho mais. Hábitos de vida saudáveis são importantes, porque se você não os tiver, você corre risco de perder esses óvulos e perder a qualidade desses óvulos mais rápido. Então, assim, tabagismo, obesidade interfere? Sim, negativamente, né? Muito negativamente. Né? Às vezes você poderia ter óvulos saudáveis até os 40, mas a sua qualidade de vida fez com que os seus óvulos ficassem ruins com 30. E além da dificuldade de engravidar, vamos dizer assim, depois dos 37, né, 40 anos, aumenta o risco, assim, de síndromes, algum problema com o bebê? Sim, né, e também, né, o risco obstétrico está muito associado com a qualidade de vida e a sua saúde. Então, assim, você tem 40 anos, mas você é uma pessoa saudável, o seu risco obstétrico vai ser menor, né? Porém, o risco genético, que é o risco desse bebê, ele não é diminuído pela sua qualidade de vida. Então, o risco genético, ele depende estritamente da idade. Então, por exemplo, né, eu gosto de falar da síndrome de Down, que é o mais conhecido, né? Existem outras síndromes cromossômicas, mas a síndrome de Down as pessoas conseguem entender mais. O risco da síndrome de Down em mulheres com menos de 30 anos é de 1 para cada 1000 nascidos vivos. Para uma mulher de 40 é de 1 para cada 100. Então, ou seja, houve um aumento de 10 vezes. Por quê? Por causa da qualidade dos óvulos. A gente perde uma enzima que funciona na divisão celular. Então, a gente pode ocasionar mais embriões
com alterações cromossômicas. Da mesma forma que esse é o fato da mulher com mais de 40 anos ter mais riscos de aborto, né? Então, o risco de aborto com uma gestante em 40 anos gira em torno de 40%, que é significativo. Então, assim, o nosso objetivo, né, o nosso recado é: planeje o seu futuro reprodutivo, não deixe para depois. Então, assim, Juliana, mas eu não quero engravidar agora, eu não penso em ter filhos, eu tô, né, focada na minha vida profissional, eu ainda não casei, né? Muitas mulheres hoje em dia estão demorando mais para achar a cara metade, mas planeje, tenha um planejamento reprodutivo, isso é importante. Saiba a partir de que idade que você vai querer engravidar, né? Quantos filhos o casal deseja, isso é importante, porque através desse planejamento, você o seu médico vai te direcionar exames específicos para avaliar a sua reserva, a possibilidade de fazer uma preservação dos óvulos através do congelamento. Pois é, a medicina hoje em dia traz essa possibilidade, então, né, para as mulheres que estamos ouvindo, principalmente antes dos 30 anos ou até os 37, seria, né, o ideal, então, assim, como que funciona esse congelamento de óvulos? Então, a forma mais segura para a mulher que quer adiar a gravidez é o congelamento de óvulo, é a gente preservar esses óvulos, e o ideal é que eles sejam preservados com a melhor qualidade possível, né? Então, se a gente sabe que a partir dos 30, 32, o declínio da reserva já começa a acontecer, essa é a melhor idade para a gente conseguir, através de um procedimento mais simples, menos invasivo, mais seguro e preservando óvulos de melhor qualidade que vão te dar maior potencial de gravidez no futuro. Juliana, mas eu tenho 35, 37, né, que você falou, e ainda não quero engravidar, mas já passou da hora de eu congelar meus óvulos? Não, né? A gente pode fazer o procedimento em qualquer idade. Só que aí a gente vai precisar de saber como que está a situação atual da sua reserva ovariana, avaliar, né, quantos óvulos a gente vai precisar para manter uma boa chance de gravidez no futuro, e aí planejar esse congelamento com algumas estratégias, mas é possível, porque é melhor você congelar com 37 do que com 38, 39, 40, né? Então, tempo é óvulo. E óvulo, depois que a gente perdeu, a gente não consegue mais, né? E muita gente, então, deve ficar curiosa em relação ao custo desse congelamento. Sim, então, o congelamento de óvulos, ele é um procedimento semelhante ao procedimento da fertilização in vitro, né, que é aquele bebê de proveta que os casais, né, antes o pessoal conhecia mais por esse nome. Mas a fertilização in vitro é um procedimento muito semelhante ao procedimento que a mulher passa para congelar os óvulos. A diferença é que na fertilização in vitro, esses óvulos vão ser fertilizados, e no congelamento não, a gente vai pegar os óvulos, criopreservar antes de qualquer coisa. Os custos são os custos das medicações, que, né, são medicações mais elaboradas, medicações de alto custo, e o custo do procedimento, que então vai girar em torno de 10, 15 mil, dependendo da região que a mulher estiver. O custo mais significativo é o do procedimento de retirada e congelamento. A manutenção desses óvulos, isso é muito mais simples, né? Gira em torno de um salário por ano, então não é tão significativo mantê-los congelados. Esses óvulos congelados, eles podem ficar congelados o tempo que for necessário, eles não perdem a qualidade, né? Hoje em dia, há pouco tempo a gente teve
uma publicação científica mostrando um embrião proveniente de um congelamento que nasceu, né, um bebê que nasceu proveniente de um congelamento de mais de 20 anos. Então, o congelamento, ele preserva a qualidade desse óvulo. Então, esse é o grande lance, né? A grande sacada, porque a gente vai congelar com 30 anos e se eu quiser engravidar com 40, a qualidade desse óvulo vai me proporcionar uma gestação, do ponto de vista genético, tão segura quanto a da mulher de 30 anos, né? E com mais possibilidades de sucesso, né? Menos complicações do ponto de vista cromossômico. E quem se interessou, né, por esse congelamento, mas está pensando, nossa, não tenho esse recurso agora. Existe uma possibilidade de diminuir esse custo, né? Sim, né? Então, para as mulheres que se interessaram em fazer o congelamento de óvulos, né, mas às vezes não tem uma condição financeira que propicie ela fazer esse procedimento agora, existe a opção, né, dela ser uma doadora de óvulos. O que é isso, né? Existem casais que que querem engravidar, mas não possuem óvulos mais de qualidade. Então, eles precisam da ajuda de uma doadora para conseguir realizar o sonho de serem pais e mães, né? Então, essa mulher que é jovem, tem óvulos de boa qualidade, e tiver esse interesse de ajudar, né, algum casal a realizar o seu sonho, ela pode doar seus óvulos. Essa doação é anônima, e a responsável pela triagem, por todo o procedimento, são a equipe médica das clínicas de reprodução, e em troca a clínica proporciona a essa doadora uma ajuda bem significativa no próprio procedimento. Então, é uma estratégia, né, boa, e além de tudo ela vai estar ajudando casais que estão muito querendo muito uma gravidez e que não conseguem. Então, Vanessa, assim, para encerrar, né, esse assunto e principalmente unir, né, os assuntos do congelamento de óvulos com essa situação, né, esse mês das mulheres, a gente, todas essas comemorações, homenagens, a gente tem que comemorar sim, porque as mulheres conseguiram muitas coisas, né, nesses últimos anos. A gente consegue ascensão profissional, a gente tem a oportunidade de estar em todos os cargos, a gente tem a oportunidade de alcançar, né, em qualquer área profissional, a gente pode ser referência, e até pouco tempo a gente conseguia isso tendo que abrir mão da maternidade, né? Eu vou investir na minha carreira, eu não posso ser mãe, e muitas vezes o tempo passa e a gente perdia essa oportunidade. Então, eu considero hoje em dia, né, o congelamento de óvulos como uma ferramenta do empoderamento feminino, porque a gente não precisa abrir mão, a gente pode adiar com segurança, investir sim, né, no nosso crescimento profissional, investir sim na nossa profissão, nos nossos estudos, no nosso trabalho, nas nossas viagens, sem abrir mão da maternidade, fazendo isso, um adiamento de forma segura. Então, até mesmo aquelas mulheres que não sabem se querem ou não ser mães, né? Então, nem todas as mulheres nasceram com esse instinto. E em algum momento da sua vida, você pode se questionar: será que realmente eu não quero? Né? Ou eu não tive uma boa oportunidade para a conquistar essa maternidade? Então, se ficou dúvida, congela os óvulos, né? Não custa nada. No futuro, se você mudar, né, de opinião, hoje em dia as mulheres conseguem ser mães com qualquer idade, em qualquer circunstância, né? Num relacionamento homoafetivo, né? Numa maternidade
individual, né? Ela é uma produção independente. Então a gente tá aí com, como se diz o mineiro, com a faca e o queijo na mão. Então é isso, a gente tem que tomar proveito dos avanços que a medicina nos ofereceu. Então, minha opinião é essa. Eu considero a medicina reprodutiva e principalmente agora com o congelamento de óvulo, armas mesmo de empoderamento feminino. A gente está aí para tudo. É da mesma forma que o anticoncepcional um dia foi, Sim. né? Agora tem essa possibilidade do congelamento. E o mais importante é fazer com que essa informação chegue e as pessoas, a partir da informação, do conhecimento, possam fazer suas escolhas da melhor forma possível, né? Isso. Muito obrigada, Juliana, por De todos nada. esses esclarecimentos. Até a próxima, então. Ok. Se inscreva no canal do Zug, deixe aí o seu like e também siga o Zug nas redes sociais. Zug conteúdo o tempo todo.